Bem, boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Por favor, quem puder dizer se está tudo bem aí o áudio, por favor. Sejam bem-vindos, Priscila, Alisandrila, Dão. Foi mal aí, um pequeno problema de horário, eu pensei que era às 8 horas. Foi mal e era às 7h30. Valeu, Rafa. Tá tranquilo aí, Alisson? O áudio? Tá dando pra ouvir tranquilo? É coisa de quem não tem juízo, né? A pessoa é meio desorientada. Aí termina com essa situação. Beleza, áudio bom. Lembrando que o áudio foi Dão que arranjou o microfone. Então, meus irmãos, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez aí para os que estão chegando agora. Temos aí a questão do horário. Começamos errado, né? Porque disciplina é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas foi uma questão de mal entendido mesmo. Eu pensei que seria às 20 horas. Foi mal. Talvez porque na semana eu tive 6 lives na semana e todas elas às 20 horas. Aí meio que passou despercebido, beleza? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos ou de alguma forma aquietar os nossos corações, nossas mentes, pedindo que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, possa nos intuir, possa nos iluminar e possa nos dar a condição de aprendizado na noite de hoje. Então, com muita satisfação, né, que nós começamos o estudo. E como eu já estava na dívida, né, porque na live passada, infelizmente, meu papito estava doente, estava dodói, mas agora está tudo bem, né? Eu, inclusive, agradeço a todos aí, aqueles que tiveram a preocupação e separar um pouquinho do tempo para fazer orações pelo meu pai. Agradeço a todos. E vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje é sobre a virtude da ordem, ou virtude da prudência. Né? Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai ler lá no finalzinho já do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar das leis morais, né, ele tem um capítulo especial chamado da perfeição moral. Então, o que seria essa perfeição moral? Né? Ele vai estudar ali os capítulos da perfeição moral. E na última parte desse capítulo, ele vai falar sobre a lei de caridade, né? Justiça, amor e caridade. Então, nessa parte, Kardec coloca uma questão 900 e alguma coisa, ele coloca a questão da virtude, né? Qual seria aí o que seria a virtude máxima, né? O ápice da virtude. Quando a gente lê uma palavrinha dessa na codificação, é sempre bom a gente perceber que existe uma série de significados, de símbolos por trás de cada palavrinha daquela. Cada palavra, de uma pergunta e de uma resposta do Livro dos Espíritos, ela é carregada de significados. Em uma dessas palavras, que nós às vezes passamos despercebidos, porque nós colocamos a virtude como algo simplesmente alguma coisa boa, né? Alguma coisa que é virtude. Virtude é o contrário do vício, é algo bom. Só que não é só isso. Virtude nunca foi só isso. Virtude, ela é um tema. As virtudes são temas que a filosofia inteira estuda há séculos, né? Há milênios que os filósofos se debruçam sobre essa questão da virtude. E quando essa palavra aparece na codificação, ela vem carregada desta herança. Ela vem carregada desta herança de significado e de estudos. Por isso que a gente não pode deixar para lá. E preocupado com isso, eu me voltei um pouco sobre o estudo das virtudes. Né? O nosso maior estudioso, né, ocidental das virtudes é São Tomás de Aquino. Que ele tem na Suma contra os Gentios, ele tem um estudo muito grande sobre as virtudes. Né? E o que é importante para nós? Importante para nós espíritas é saber que quando Kardec coloca lá, ele coloca com toda esta carga de significados para nós. Então, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, que a gente passa pela palavra virtude e simplesmente meio que ignora ela, ou pensa, ou dá um significado raso,
né, dá um significado qualquer à palavra virtude, nós estamos deixando de aproveitar tudo que aquela pergunta e aquela resposta do Livro dos Espíritos traz para nós. Beleza? Então, quando nós chegamos nessa questão das virtudes, o que é que a gente tem? Nós temos basicamente 7 virtudes que são estudadas. As virtudes em si, né? Virtus, virtudes vem do latim de virtus. Tem até um carro, né? Um carro agora com o nome de virtus, né? Que vem de viril, né? De uma coisa que é uma ação forte, uma ação máscula, uma ação carregada de potência de ação. Então, virtude é algo que impulsiona a gente a fazer alguma coisa. No nosso caso, virtude impulsiona a quê? A fazer o bem, a praticar a caridade. Ou pelo menos a nos impulsionar a nossa melhoria. Então, quando a gente lê virtude na doutrina espírita, a gente tem que saber que ela começa por aí. E São Tomás de Aquino divide as virtudes em 7, né? 3 virtudes teologais, né? As virtudes teologais é o amor, a fé, a caridade, a fé e a esperança. Dessas 3, nós temos a principal, que é a caridade. Né? A caridade é a principal virtude teologal. E por que é virtude teologal? Porque ela emana de Deus para nós. Deus coloca na gente como uma potência que a gente tem que desenvolver. E são 4 virtudes cardeais. Por favor, cuidado com a palavra cardeal para não pensar que tem alguma coisa a ver com os cardeais, né? Que é uma função da Igreja Católica. Não é isso. Cardeais é no sentido de direção. Nós temos aí as 4 direções cardeais, né? Que formam o cruzeiro, e que é norte, sul, leste e oeste. São 4 direções direções, nesse caso, das virtudes cardeais, são as orientações do espírito, né, que são elas, né, a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. São as 4 virtudes. E São Tomás de Aquino coloca a prudência como a mãe de todas as virtudes. Ou seja, ela é que dá a efetividade a todas as virtudes. Se você quer ser justo, você tem que ir antes, você tem que ser prudente. Se você quer ser uma pessoa forte, você tem que ser antes prudente e assim por diante. Certo? E hoje nós vamos estudar especificamente a virtude da prudência. Depois, em outros estudos, talvez a gente possa aí estar estudando as outras virtudes, mas hoje em especial nós vamos estudar a prudência. A virtude da prudência, ela sempre foi muito estudada pela antiguidade também. Platão e Aristóteles gastaram muitas coisas, muitos recursos de inteligência para estudar a prudência. Né? A prudência, ela sendo a mãe das virtudes, ela tem que ser buscada acima de todas as outras. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é a virtude da prudência. Tadeu, e o que é a virtude da prudência? Eu não vou conceituar lá agora. Eu vou, na verdade, tentar fazer com que a gente chegue até a prudência, chegue até o seu conceito, através de alguns pensamentos interessantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso espírito tem faculdades, tem características. O que é uma faculdade? Tem especializações em nosso espírito. Olha a riqueza que a antiguidade traz para nós. Por quê? Porque antes da doutrina espírita estudar o espírito, os antigos, os medievais e a antiguidade, eles estudavam o espírito em suas potências, ou suas características, as suas capacidades. Então nós temos algumas capacidades do espírito. E por que isso é importante? Porque, imagina só, quando nós passamos a ter mais saúde corporal, quando nós passamos a estudar, a medicina passou a estudar, a catalogar as faculdades do corpo. A gente foi estudando cada especificidade do corpo e estudando as especificidades do corpo, nós fomos conseguindo chegar a uma grande capacidade de tratamentos das doenças do corpo. Então, nosso corpo tem muitas especificidades, tem muitas capacidades, tem muitas características. Por exemplo, você tem um órgão especializado no ouvir, que é o órgão auditivo, orelha, ouvido interno, ouvido externo, martelo, bigorna. Nós temos toda uma especialização. Estudando esse sistema, a gente consegue tratar dos surdos. Quando eu vou estudar, por exemplo, a visão, eu tenho o globo ocular, eu tenho a retina, eu tenho a córnea, eu tenho o nervo óptico e eu vou estudando a capacidade de ver. O espírito também tem essas faculdades e também tem essas especializações,
certo? E o que é importante dessas especializações? É porque nós podemos também, todos nós sabemos, ficar doentes do espírito. O que é a doença do espírito? Na verdade, nós no século XXI somos os campeões, assim, né? A nossa geração é a campeã de doenças do espírito. Depressão, ansiedade, suicídio, tristeza profunda, insatisfação, desorientação. Nós somos doentes do espírito. Então o que a gente faz? A gente vai estudar as faculdades do espírito para trazer a saúde espiritual de volta. E para estudar as faculdades do espírito, a gente tem que ter algumas orientações de suas especificidades. Então nós temos aí basicamente, mais fortemente desenhada, 3 capacidades do espírito. A primeira capacidade do espírito, e a mais importante, é o que a gente chama de capacidade da inteligência. O que é inteligência? A razão. Lembram que o espiritismo, fé raciocinada, o espiritismo prega a razão para poder explicar as coisas. Então a razão é a parte do espírito mais importante, que é simbolizada pelos antigos na cabeça. Então a razão, qual é a função da razão? A função da razão, a função do intelecto, a função da inteligência é aprender o real, aprender a verdade. Como é que eu consigo saber que esse copo que está aqui com refrigerante é um copo? Porque o meu intelecto capta a realidade disso aqui, capta a verdade disso aqui. Se Dão, por exemplo, chegar para mim e dizer assim, não, isso aí não é um copo, isso é uma cadeira. O que vai acontecer? Nós vamos perguntar ao nosso intelecto, ou é o nosso intelecto que vai tentar aprender isso. Não, claro que isso não é uma cadeira. Cadeira é essa outra coisa, a gente vai buscar. Então o intelecto, ele vai trabalhar para aprender a realidade. Isso é fundamental para nós, tá? Porque é a realidade que nos dá o norte de tudo que a gente faz. Né? Daqui a pouco a gente vai ver direitinho como é que isso vai ter uma interação com a nossa realidade das virtudes. Até agora tudo tranquilo, dá para entender aí. Tem alguma dúvida que ficou sobre as questões que eu falei até agora? Por favor, não calem-se, podem perguntar à vontade, tá bom? Então, essa é a primeira coisa, o intelecto ou a razão. A segunda coisa que o espírito tem, a segunda faculdade do espírito, é a faculdade da vontade. O que é a vontade? A vontade é aquilo que faz você fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, você diz assim, ó, eu estou com vontade de tomar um sorvete. Né? O que é esta vontade? A vontade é aquilo que te faz sair da tua cadeira, ir lá na geladeira, diferenciar. Olha só que coisa interessante, né? Você está com vontade de tomar um sorvete. Vontade de tomar um sorvete. Aí você vai na geladeira, aí tem dois potes ali de sorvete. Né? Tem um pote de sorvete e outro pote do lado do pote de sorvete. Aí o que acontece? Você vai lá, abre a geladeira e você destampa um dos potes. O que é que você encontrou ali? Você encontrou em um dos potes o quê? Feijão. A mãe da gente, né, faz isso, né? Bota o feijão que sobrou, congela, num pote de sorvete. O que é que te faz ver que aquilo não é sorvete e é feijão? É o teu intelecto. Seu intelecto vai lá e diz, ó, isso aqui é uma enganação, é feijão, não é sorvete. E o que é que eu quero? O que é que eu estou desejando? Eu estou desejando sorvete. Você abre o outro pote e está lá o sorvete. E você, isso é sorvete. Quem fez isso? A nossa intelecção, a nossa inteligência. Viu que aquilo ali era sorvete. Aí você vai lá e come o sorvete. O que é que te fez ir até lá? Foi a vontade. O que é que te fez identificar o sorvete e o feijão, diferenciar? Foi o teu intelecto. Então é ele que aprende a verdade. E por trás disso tudo tem a terceira faculdade, que é a faculdade do desejo. O que é o desejo? É aquela situação que lhe dá com a fome, por exemplo. A fome, eu estou com fome, não precisa nem ser fome, né? Pode ser apenas uma vontade, um desejozinho de tomar sorvete. Que desperta em você, faz com que você tenha a vontade de querer. Então você deseja aquilo ali. Mas você pode desejar e ficar assim, eu desejo, mas eu não vou na geladeira. Por quê? Porque eu estou de dieta, por exemplo. Ou então acabei de comer. Se eu acabei de comer, eu estou com desejo de comer sorvete, né? De comer aquela bola de sorvete, mas eu vou controlar esse meu desejo através da minha razão, que vai dizer, você está, meu filho, você está de regime, você está gordinho, suas bochechas estão enormes, né? Você está 12 quilos acima do peso,
Então, o seu intelecto manda a mensagem para a sua vontade, dizer, eu não vou lá pegar o sorvete. Então, essas são as 3 principais faculdades do espírito que tratam da nossa vida, né? Primeiro, o intelecto, que vê o que é real ou não é real. O segundo é a vontade, que faz eu fazer alguma coisa. E o terceiro é o desejo, que desperta em nós ali aquela ânsia, de ter aquilo ali, né? Isso também pode ser o desejo sexual, o desejo de tomar o desejo de comer uma coxinha, tá? E engraçado que os antigos colocavam isso de forma muito interessante, que eles colocavam no baixo ventre, né, a questão dos desejos, porque o baixo ventre, né, nosso ventre aqui tá a questão da comida, tá a questão do sexo e assim por diante. Eles colocavam no peito a questão da vontade, porque quando você tem vontade de alguma coisa, né, você fica lá com o coração batendo mais forte, e o intelecto na cabeça. Claro que isso era apenas uma forma deles imaginarem. Tadeu, beleza, você falou sobre tudo isso, mas e aí? E o Kiko? O que é que tem a ver aí a questão da prudência e como ela vai nos ajudar? Ora, o que é uma pessoa prudente? Se eu perguntar hoje a vocês aqui, enquete, o que é a prudência? Aí você vai dizer assim, o prudente sabe o que é? Por exemplo, quando o Mia, ele vai chegar e vai dizer assim, tá tendo uma briga ali, Mia, prudente vai ficar quieto, vai ficar na dele, ser prudente é ficar calado, é ficar quietinho, é não se intrometer nas coisas, é meio como se fosse ficar quieto, a prudência, né? Aquele cara meio desconfiado. Só que a prudência não tem nada a ver com isso. A prudência, na verdade, pode se expressar assim, você pode analisar e ver que é prudente ficar quieto. Mas não é somente isso. A prudência é quando a sua mente, o seu intelecto, a realidade, ela comanda o desejo e a vontade. O que é o cara prudente? É o cara que pesa as coisas através da inteligência para poder agir. É aquele cara que pensa antes de fazer. E é óbvio que quando eu digo isso, para nós aqui, já toma uma nova roupagem, que é o quê? Caramba, quantas vezes eu deixei de ser prudente? Como? Quando eu ajo, por exemplo, pela minha paixão. Vamos colocar um exemplo bem interessante aqui da prudência, né? Digamos que, alguém aqui começa a namorar. Você tem um conhecido que começa a namorar com alguém, né? Começa a namorar com uma menina. E aí, todo mundo ao redor vê que aquela menina é uma menina problemática. É uma garota problemática. Ela é mandona, ela faz o cara de gato e sapato, ela é uma menina... Todo mundo que está ao redor diz assim, cara, essa menina não é para você, cara, porque ela vai dar muito trabalho, vai ser um problema isso aí, vai ser uma dor de cabeça. Só que, o que acontece? Em vez de ele usar a razão para aprender a realidade daquela pessoa, a verdade daquela pessoa, ele usa o quê? O desejo. Ele está apaixonado, ele deseja ela apaixonadamente. Então o que ele faz? Ele ignora o intelecto. Ele deixa de ser o quê? Prudente, para ser alguém apaixonado. Ele é levado pelos desejos. Um outro exemplo é a raiva, por exemplo. Quando você está com raiva, você geralmente não é prudente. Você não usa o intelecto. Quando nós estamos com raiva, nós usamos o quê? Nós usamos a paixão. É muito interessante quando você vê, por exemplo, você vê a briga entre duas pessoas da família ou alguém conhecido, né? Tá ali uma confusão. Aí as duas pessoas vêm dizer para você o que aconteceu. Olha só, elas participaram da mesma confusão, da mesma briga. E quando elas vêm lhe contar, parece que cada uma vivia uma coisa diferente, porque cada uma, com o seu olhar apaixonado, fora da realidade, e sim, vestido pela situação da raiva, ela vem lhe falar uma coisa diferente. Então, tá lá, Chiquinha brigou com Mariazinha. Aí Chiquinha vem me contar a história da briga, ela conta uma coisa e Mariazinha conta outra completamente diferente. E é bem provável que as duas estejam sem razão, porque elas não conseguem avaliar a realidade de forma racional. Por quê? Porque elas estão levadas pela raiva, pelo estresse, assim por diante. Mas eu que estou de fora, que eu estou calmo, estou tranquilo, eu consigo avaliar o que aconteceu através de quê? Como é que eu faço a avaliação? Através da minha racionalidade. Rapaz, as duas estão erradas. Por quê? Porque não era para ter feito isso, você podia ter ficado calada, você não era para dar aquela mãozada, não era para você ter cuspido nela, a mãe dela não é isso que você falou dela e assim por diante.
Percebem que todas as vezes que nós deixamos a prudência de lado, nós acarretamos para nós um problema, que é o problema de não avaliar corretamente a situação. E aí é óbvio que isso vai trazer para nós grandes problemas. Então, o que é a prudência? A prudência é o escolher bem os meios bons para se chegar a um determinado fim. Olha só como isso é interessante, né? Existe uma ciência, todo um estudo, toda uma filosofia sobre a forma que nós devemos escolher os caminhos que nós vamos tomar, de acordo com o melhor caminho a fazer, pela minha inteligência, né? E que controle o meu desejo e a minha vontade. Quem consegue fazer isso, conseguiu um tesouro que não tem preço. Se vocês forem analisar a vida de vocês de uma forma geral, né, se forem perceber, fazer uma análise da vida de qualquer um, nós vamos ver que a maioria das besteiras que a gente faz na vida, elas são fruto exatamente das nossas más escolhas. Porque nós não fomos educados para escolher de acordo com a realidade. O século XXI, o século XX e o final do século XIX, eles são uma desgraça em relação à verdade, em relação à realidade. Nós fomos colocados num ambiente, nós somos educados na escola, na universidade, onde é que a gente vá, a dizer que tudo é relativo. Tudo é relativo, é relativo. Por exemplo, eu estava lendo uma reportagem hoje de uma tentativa de alguns pensadores de tornar... Olha só que eu vou falar como uma coisa grave. De tornar a pedofilia algo aceitável. Olha só como isso é grave. Uma das maiores violências que o ser humano pode fazer em relação a outro ser humano, completamente indefeso, uma criança, que é se aproveitar sexualmente daquela criança, ele se tornar de alguma forma aceitável para a sociedade. Existem movimentos pró-pedófilos, né? O que é isso? Isso é uma aberração de um tamanho que não dá nem para a gente poder falar, mas tem gente que acredita nisso. É óbvio que essas pessoas estão completamente deslocadas da realidade. Por quê? Porque isso é um abuso tremendo, é um dos crimes mais horrendos que você pode ter na frente de uma sociedade, é a pedofilia, por exemplo, né? Então, aí nós somos colocados numa situação que daqui a uns dias, não duvidem, tá? Daqui a uns dias vocês estarem lendo aí em defesa dos que amam as crianças, né? Do amor jovem, não sei o quê. Propagandas na televisão, na internet, como se fosse uma coisa normal. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela passou a relativizar as coisas mais verdadeiras que nós tínhamos, ela relativiza. Né? Sei lá, nós já estamos muito mais acostumados à relativização das drogas. O que não falta são pesquisas e experiências de que as drogas destroem a vida de qualquer pessoa. Mas você vê propaganda direto de pessoas que incentivam as drogas. Você vê a luta que nós temos, né, pró-vida contra o aborto, e tem pessoas que relativizam o aborto e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento civilizacional muito grave, em que as coisas verdadeiras, a realidade, ela é distorcida para poder favorecer determinadas pessoas que não merecem qualquer consideração em relação à atitude delas. Então você vê que as coisas, a violência, coisas terríveis, elas são relativizadas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade completamente ao contrário. E por que isso é grave? Porque Jesus Cristo, vejam bem, Jesus Cristo diz o seguinte, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, se eu pego a verdade e digo que a verdade pode ser qualquer coisa, é a verdade de cada um, né? É óbvio que eu esvazio esse ensinamento de Jesus. Pois, se a verdade é a verdade de qualquer um, não existe verdade, meu filho. Outra coisa é quando você diz assim, ó, existe uma verdade, que verdade é essa? É a lei de Deus. A doutrina espírita deixa isso muito claro para nós. Existe uma lei de Deus, que quer você concorde ou não, essa lei ela é universal. Ela é verdade real para qualquer planeta. Amar ao próximo, por exemplo, ela é verdade aqui em Júpiter, Marte, o planeta Chupão, onde você for, você vai ter que o amor ao próximo é uma lei universal. Não tem como você sair disso. Não é uma convenção.
Não é algo que a gente convencionou. Amar ao próximo não é algo que a gente convencionou, não. É uma lei de Deus. É a mesma coisa de você dizer assim, olha, eu não concordo com a lei da gravidade. Você não concorda? Não. Então eu vou pular. Eu vou provar pra você que a lei da gravidade é uma convenção. Quer ver? Eu vou pular aqui desse prédio de 10 andares e você vai ver que eu não vou cair. Existe isso. A lei da gravidade quer saber se você concorda com ela ou não? É óbvio que não. Porque não é uma convenção, uma lei que não obedece à sua opinião. Vocês vejam que coisa absurda, né? Algumas coisas absurdas. A gente diz assim, ó. Tal prédio, um exemplo, né? Prédio, o negócio em Beirute, né? Explodiu aquele negócio. E a pessoa diz assim, eu não concordo com você. Peraí, meu filho, eu não omiti minha opinião. Eu estou relatando um fato. Explodiu o porto de Beirute antes de ontem, né? Você concordar ou não tem a menor relevância. Explodiu e acabou-se. Só que a pessoa, ela fica tão... mas pode ser uma... Pode, mas meu filho, a princípio, milhares de câmeras filmaram que ele tem a destruição lá para provar. A sua opinião não depende. A realidade, ela é maior do que a sua opinião. Claro, meus irmãos, que nós temos aí um probleminha. Que probleminha é esse? É a nossa capacidade de aprender a verdade. Nem todo mundo aprende a verdade da mesma forma, né? Se você pegar aí um grande filósofo, ele aprendeu um pedaço da verdade muito maior do que eu posso aprender. Mas isso não quer dizer que a verdade seja a minha verdade. É só um pedacinho que eu consegui pegar. É só algo que eu quero pegar ali. Outra coisa, a gente está vendo momentos políticos conturbados em que a pessoa fala assim, ó. O cara foi... Não vou falar nomes, nem se ofendam, porque também não estou ligando para se ofender, porque eu não estou me referindo a ninguém especificamente. Mas a pessoa diz assim, ó. Fulano roubou, fulano é corrupto. Aí o cara diz assim, eu não concordo com você. Eu disse, meu filho... Isso não é questão, porque você gosta dele de opinião. Isso é um fato. Isso é uma coisa que está ali dada na realidade. E aí você fala assim, mas eu não concordo. Não dá para não concordar. Não é uma questão de não concordar, é um fato dado. É uma realidade que você tem que aprender e viver com ela. E aí nós chegamos num outro fator muito doloroso. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ele não diz que a verdade é fácil. Ele não diz que a verdade é fácil. A verdade não é evidente. Nós temos que buscar a verdade. Mas nós temos medo da verdade. A gente tem tanto medo da verdade. A verdade é tão dolorosa às vezes que você, quando o seu inimigo, engraçado que lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, né, tem uma coisa interessante que é quando Santo Agostinho manda a gente perguntar, você quer saber quem você é? Aí ele diz um negócio que a gente não gosta muito, assim, ó, pergunta ao teu inimigo quem você é. Olha, a gente não gosta, porque o nosso inimigo, ele é sincero conosco, né? Ele diz assim, você é um cabra nervoso demais. Você, eu não sou nervoso. Só a sua reação mostra que você é nervoso, você não quer encarar aquilo ali. Todos nós sabemos que o primeiro passo para alguém que tem um vício, que tenha um defeito, é reconhecer que ele tem aquele defeito, é o primeiro passo para a cura. Mas é fácil um viciado reconhecer que é viciado? É fácil um alcoólatra reconhecer que é alcoólatra? É fácil uma pessoa que é egoísta reconhecer que é egoísta? Não. Mas ser alcoólatra, viciado e egoísta é a verdade, é a realidade da vida daquela pessoa. Então ela não vai conseguir caminhar com prudência se ela não reconhecer a verdade. Por isso que a prudência é preciso que você tenha uma sinceridade a buscar a verdade. Ser sincero a buscar a verdade. Eu perguntar assim, meu Deus, me diz para mim, bom dia, meu anjo da guarda, me diz quais são os meus defeitos. Me diz o que é que eu tenho de ruim. Aí você vai escutar o que você tem de ruim. Agora, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você vai se deparar com coisas dolorosas, mas que essa dor que você sente a se deparar com quem nós somos, ruins, egoístas, vaidosos, rancorosos, odientos, vingativos, viciados, vai ser doloroso? Vai, mas esse é um caminho que não tem como a gente não seguir. A não ser que eu queira colocar para frente aí, né, e vai trazer, assim como o cara que não concorda com a lei da gravidade cai e se machuca, nós não concordando com a lei da verdade de quem nós somos, vamos nos machucar.
É como se você estivesse batendo a cabeça na parede o tempo inteiro. Não adianta você estar batendo a cabeça na parede, porque quem vai se machucar é você. Qual é a verdade? A parede é mais dura do que sua cabeça. E se você bater, você vai quebrar sua cabeça e vai doer. É uma coisa tão óbvia, mas a gente foge da obviedade o tempo inteiro. Então, encarar a realidade, a verdade, de forma tranquila, também não é para se condenar, tá? Porque tem gente que se flagela. Eu sou uma pessoa terrível. O flagelo, ele é um chororô inútil. Um chororô inútil, o que a gente chama vulgarmente de mimimi. Meu filho, você é ruim, você é uma peste, você é o cão, mas tudo bem. Encara que você é o cão e passa a lutar contra o cão que tem dentro de tu. Se você tem um satanás no seu couro de ruim, quando você está chateado com alguém que ele provoca, então, meu filho, combata isso. Encare e combata. Através de quê? Da razão. Eu não vou agir de forma descontrolada, descompensada. Os espíritos até dizem, né? Se você pudesse se ver num momento de raiva, você teria vergonha do que você faz. Olha que coisa impactante. É assim. Quando você para e pensa, meu Deus, como foi a confusão ontem que eu fiz, né? Caramba, pra que aquilo? Porque foi a raiva que fez. Faltou o quê? A prudência. E por último, assim, né, pra gente abrir um pouco mais para as perguntas e a gente vai... Eu queria colocar a questão, se a prudência, ou seja, usar a razão baseada na verdade, na realidade, para poder controlar os nossos impulsos de desejo, através de uma vontade dirigida por esta razão a bons objetivos, a gente pergunta qual o nosso objetivo? Quais são os nossos objetivos de vida? Para isso, eu trago aquela história que todo mundo conhece, que está no Evangelho, que é do jovem rico. Né? O jovem rico, ele chega para Jesus, né, e diz, Senhor, eu quero te seguir, e o que é que eu faço para ser salvo? Ele diz, não, você obedece à lei de amor, lei de justiça, honra pai e mãe, dá uma relação de coisas que ele tem que fazer, ou seja, os 10 mandamentos. Aí ele fala assim, eu sigo tudo isso. Aí Jesus diz, beleza, você segue, sigo. Agora, vai, dá tudo que tu tens e me segue. O que é que ele faz? Ele olha para trás e vê a quantidade de coisas que ele tem e não consegue se livrar daquilo ali. Ou seja, ele não consegue colocar o objetivo do que os evangélicos, católicos colocam, o reino de Deus acima do reino da matéria. Ele faz um peso, a razão dele faz um peso. Ele faz ela entra no que a gente chama de dilema. O que é um dilema? Dilema, dois lemes, dois caminhos, né? Duas rotas. Ele tem a rota do caminho de Deus, né? Que seria deixar tudo que ele tem para trás, e a rota do caminho das coisas materiais que ele gosta tanto. E é óbvio que, por uma questão de apego às coisas materiais, o que é que ele faz? Ele segue o caminho da riqueza. Né? Então, Jesus Cristo diz, é mais fácil um rico, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Ou seja, aquele cara que está acostumado com as coisas materiais, ele tem muita dificuldade em vislumbrar, em observar, em sair da coisa material e ir para o mundo espiritual e analisar, ir para o reino de Deus analisar. Tadeu, mas aquilo ali era com aquele cara que era rico, eu sou pobre, eu não tenho nada, não tenho um pau para dar num gato, então esse não se aplica a mim. Negativo, se aplica a todos nós sim, em relação aos nossos apegos pelas coisas materiais. Não precisa nem sequer ser um apego ao dinheiro, porque na verdade você pode ter uma Ferrari e ser desapegado. A Ferrari não tem apego, mas você pode ter um Fusquinha 63, só o bagaço, e ser altamente apegado a cada ferrugem daquele Fusquinha. Não é a questão de quantidade de ter, não, é a questão do apego que você tem àquilo ali. Tá, beleza, mas eu não tenho apego às coisas materiais. E aí a gente vê no centro espírita coisas interessantes. Uma pessoa diz assim, eu queria salvar o meu casamento, por exemplo, né? Se você perguntar assim, por que é que você quer salvar o seu casamento? A pessoa diz assim, porque eu adoro a minha família, porque eu gosto dos meus filhos. Mas vejam só, você consegue observar que apesar de ser um objetivo nobre, ele não é o objetivo final das nossas vidas? Qual é o objetivo final das nossas vidas? É a perspectiva da vida espiritual.
Porque o pensamento é o seguinte, que está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Para você analisar bem a sua vida, você precisa se imaginar na vida espiritual, analisando o que você fez. Como assim, Daniel? Eu não entendi. Simples. Imagine se você morrer hoje. Bata aí na madeira, né? Isola. Se você morrer hoje, como é que será a sua chegada no mundo espiritual? Como será a nossa chegada? O que é que eu vou chegar lá? O que é que eu vou dizer? Né? O que é que eu vou fazer? Como é que os espíritos que vão estar lá ao meu redor, meu anjo da guarda, né? O meu obsessor, meu amigo de várias encarnações, que eu mato ele, ele me mata, eu dou nele, ele dá em mim, e a gente vai... Como é que eu vou encarar essas pessoas? Né? Quando eu faço isso, eu vejo que todas as coisas importantes que nós tínhamos na vida material, não estou dizendo algumas não, tá? Todas elas desaparecem. Todas. O cabelo careca, a beleza física, até a dor física, tudo desaparece na perspectiva espiritual, do mundo espiritual. Mas só que eu só consigo fazer uma boa avaliação da minha vida nessa perspectiva. Se eu estou fazendo uma análise da minha vida na perspectiva das coisas materiais, eu não vou fazer uma boa avaliação, porque eu vou estar colocando de alguma forma as coisas materiais como mais importantes. Eu nunca esqueço que eu tinha na minha infância um cara, né, um grande homem que eu tinha uma admiração por ele, e ele deixou de frequentar o centro, né? Deixou de frequentar o centro, eu fiquei ali, rapaz, como é que eu nunca imaginei que fulano ia deixar de frequentar o centro, né? Aí de repente quando eu encontrei com ele no Alecrim encontra tudo, inclusive os amigos desaparecidos, né? Aí encontrei com ele, como é que tá o senhor, fulano? Tudo bem? Rapaz, tudo bem. Por que você deixou o centro? Caramba, você faz tanta falta lá, né? Você era um cara que estava liderando ali a juventude, liderando os estudos e tal. Ele disse, rapaz, eu fiquei muito decepcionado com a doutrina espírita quando eu fiz uma consulta espiritual e o espírito... Eu fiz uma pergunta que eu estava tentando fazer um investimento, uma mudança na minha vida em relação ao meu trabalho, e os espíritos me fizeram aí uma recomendação, e eu segui a recomendação dos espíritos e eu fali, né? Então... Aí, como eu falei, eu fiquei muito decepcionado e realmente fiquei com muita raiva da doutrina espírita. Disse, meu amigo, você não entendeu nada da doutrina espírita. Você não entendeu absolutamente nada do que significa o espiritismo. Por quê? Porque você colocou as coisas materiais como referência para analisar a própria doutrina espírita. Não foi para analisar nem sua vida, nem você foi a doutrina espírita do como um todo. Ou seja, você não entendeu nada. A doutrina espírita te faz o contrário do que você fez. Meu filho, ó, não importa o investimento que você faça, a mudança. Se você morrer hoje, qual é a importância que isso vai ter na sua vida? Os espíritos não vão se intrometer na tua vida pessoal, não, cara. Se algum espírito se intromete na tua vida pessoal de forma tão incisiva assim, que manda você tirar dinheiro aqui e botar ali, se separar... É óbvio que esse espírito é um espírito inferior. É óbvio que ele é um espírito inferior. E se você não sabe disso, você não estudou. Porque os espíritos não vão se intrometer na vida material. Eles não estão ali para isso. Eles estão para se intrometer na tua vida espiritual, que é a pergunta, quando eu morrer agora, se eu morrer agora, como é que os espíritos podem me ajudar? É claro que ele vai dizer assim, ó, seja menos egoísta, menos vaidoso, menos orgulhoso e assim por diante. Então nós temos que colocar, se eu quero ser prudente, eu tenho que colocar qual o objetivo das minhas escolhas hoje. Por que eu quero ter uma boa família estruturada? É simplesmente para ter o prazer da família? Não, meu filho. É porque eu quero colaborar para que eu e minha família no mundo espiritual sejamos melhor. Então a perspectiva é sempre no mundo espiritual. Por que eu devo ser menos impaciente? Porque a prudência me diz que para que eu chegue no mundo espiritual tendo vencido esse meu defeito que é a impaciência, eu tenho que combater ela hoje, porque chegando no mundo espiritual, rapaz, você venceu a sua impaciência. Se você é um cara egoísta, é tudo meu, isso aqui é meu, é a minha sandália, é o meu celular, é minha camisa, não mexe na minha camisa. Então, se você tem isso, você observa, usa a prudência, usa o teu intelecto para poder direcionar a sua vontade ao desapego. Porque o objetivo é chegar no mundo espiritual menos egoísta do que quando eu cheguei nesse mundo material. Percebem como a prudência, por que a prudência é a mãe de todas as virtudes?
Porque não adianta qualquer outra coisa que você faça que não seja algo direcionado, orientado por esta virtude, que é a prudência, ou seja, pela intelectualidade, vendo o que é a realidade. E para você conseguir chegar na realidade, você vai precisar, uma das coisas que eu já falei, que é a sinceridade, e a outra é a coragem. Você precisa de muita coragem para chegar a tomar determinadas atitudes, muita, né? Vou dar um exemplo simples, né? Digamos que você seja um cara preguiçoso, né? Rapaz, eu tenho que estudar a doutrina espírita é o meu caminho, eu preciso estudar. Quanto tempo eu posso estudar a doutrina espírita? Cara, eu quero estudar a doutrina espírita durante 10 minutos. 10 minutos. Mas só que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou, de tarde à tarde, eu vou estudar a doutrina espírita. Mas para começar a estudar, eu vou dormir um pouquinho. Meu amigo, no meu caso pelo menos, né? Se eu dormir um pouquinho, isso vai até, se possível, outro dia. Eu durmo feito um doido. Para dormir eu sou uma beleza, eu sou profissional do sono, né? Sou o homem mais profissional que tem de cama, porque eu deitei, eu durmo, pode ser de manhã, de tarde, de noite, na chuva, no frio, no calor, deitou, dormiu. Então, se eu me conheço, ou seja, a primeira coisa, sinceridade, eu sou preguiçoso, eu gosto de dormir, né? Segunda, eu tenho que ter a coragem de dizer assim, eu não vou dormir, não vou me deitar antes de estudar os 10 minutos da doutrina espírita, por exemplo. Percebe? Quem é que está coordenando tudo isso? É a prudência. É prudente que eu não durma, porque eu me conheço, eu sei que sou preguiçoso e eu não vou me deitar, porque se eu me deitar, eu não vou dormir. Ou eu não vou acordar daqui a 10. Eu vou acordar daqui a fazer o que os americanos chamam de power nap, né? O sono do poder, que é você dormir durante 20 minutos a 30 minutos e você acorda como se estivesse dormindo a noite todinha. Meu filho, é muito difícil para mim, é praticamente impossível me levantar depois disso aí, né? Então, cada um tem que buscar em si esta realidade, de saber quem é, ser sincero. Eu sou um cara preguiçoso. Se eu sou preguiçoso, eu não vou dar vazão a isso. A pessoa, outro exemplo muito interessante, né? Pandemia, todo mundo engordando em casa, né? Com menos Dão, né? Dão não engorda. Dão tem um probleminha aí, esse rapaz. Mas digamos que você tem um problema como todo mundo que engorda. Cara, não existe coisa mais fácil do que emagrecer. Que é o quê? Exercício e alimentação. Por que é tão difícil para nós? Porque essas duas coisas estão ligadas aos nossos desejos mais animais. Comer, adoro prazer de comer. Se eu não tiver uma boa prudência, não vou comer 2 pratos, 4 pães, não vou comer isso, eu vou me controlar. Eu vou acordar de 5 horas da manhã para correr? Não, meu filho. No meu caso, eu não vou acordar de 5 horas da manhã. Porque se eu acordar de 5 horas da manhã, eu passo o dia todo mole, né? Todo dia mole. Eu tenho que correr do quê? De 11 horas da noite. Pronto, vou correr de 11 horas da noite. Que é o horário que eu acho mais legal para correr, porque eu não vou acordar amanhã de manhã, vai estar todo mundo dormindo, eu vou correr de 11 horas da noite. Porque aí você consegue fazer um esforço. Essa é uma questão importante para nós, é observar quais são as nossas limitações, quais são as nossas vantagens e trabalhar com isso de forma o quê? Racional. É o que hoje na informática, né, pelo menos na minha área assim, de trabalho, a gente trabalha muito com as boas práticas, né? Boas práticas. O que é boas práticas? São as melhores estratégias para poder conseguir ali atingir um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nos tornar melhor para no mundo espiritual ser uma pessoa melhor. Não é aqui. Colocar aqui vai dar errado. Beleza, pessoal? Vamos... Teve alguma pergunta anteriormente aí que ficou sem resposta, porque aí pode repetir quem fez a pergunta que eu não acompanhei. Eu não sei nem se dá para baixar. Isso, Flávio. Muito bem observado que a coragem é uma das 4 virtudes cardeais, como eu tinha falado já antes, né? Então, que é a fortaleza, a coragem, a fortaleza, né? Pois é. Para que você tenha essa coragem, né? Ela está ligada como filha da prudência,
Por quê? Porque a prudência vai nortear aonde eu vou aplicar aquela coragem. Inclusive Aristóteles fala, né, que quem disse que é corajoso, você simplesmente... Você tem um leão ali na sua frente. Não sei se vocês acompanharam, né? Até uma coisa engraçada, né? Que é a questão da onça lá no prolongamento da Prudente, né? Que era uma montagem. Mas digamos que você está no prolongamento da Prudente e você está correndo ali, fazendo seu exercício físico, contra uma onça ali, ou um felino como um leão ali, né? Quem disse que é uma virtude você ir lutar contra a onça? Isso não é virtude, isso é como ele chama de temeridade. É o excesso da coragem. Por quê? Porque faltou a mãe prudência, que é o intelecto que analisa a situação e vai dizer assim, não, meu filho, a melhor situação aqui é pernas para que te quero, é subir num poste, sei lá, fazer qualquer coisa, menos enfrentar a onça, meu filho. Também o outro extremo, que é a covardia, ela também não é legal, porque se você ficar parado covardemente ali e ficar quietinho, sem conseguir se mexer com as pernas bambas ou não conseguir correr, a onça vai lhe comer do mesmo jeito. Então, a prudência, sendo a mãe das virtudes, ela vai orientar todas elas para que nós possamos agir de conformidade com elas para poder ter o melhor resultado para aquilo que a gente quer. Então é a hora da razão que se abre assim, né, e observa qual é a melhor saída. Você tem que fazer. Não pode fazer igual a criança. Quando eu era pequeno fazia muito isso, né? Quando eu não queria escutar a verdade, né? Aí eu falava lá, não tô escutando, lá. A gente fazia assim, né? Quando adulto a gente continua fazendo praticamente a mesma coisa. Quando a gente foge das verdades que a gente precisa encarar, a gente fica meio que cantando e fazendo lá, não tô escutando. E isso é uma atitude obviamente infantil, né? Rochelle Medeiros, que vinha uma solicitação de vídeo. Você queria mesmo fazer ou não precisa? Vamos aí. Você quer mesmo falar alguma coisa ou você quer escrever? Eu nem perguntei a hora. É 1 hora ou 30 minutos, hein, Dão? Você pode falar aí direitinho alguma coisa? Ou alguém da coordenação? Alô? Alguém? Estou sozinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem alguém que falou aqui que contra fatos não existe argumento. Exatamente. 40. Valeu, Dão. Então estamos passando aí dos nossos 40 minutos, já que a gente começou às 20 horas. Eu fui disciplinado com o meu subconsciente, que disse que era às 20 horas, e não fui disciplinado com a hora que era de 7h30, né? Então, só para falar da questão dos fatos, né? Os fatos são, a realidade como um desdobrar de fatos, né? O orientador das nossas atitudes. Nós temos que ter essa frieza. Na verdade, não é uma frieza, porque a gente pode ter também o calor de analisar as coisas de forma racional. O que eu quero trazer para vocês mesmo de reflexão é essa questão das virtudes, elas se abrirem, elas se descompactarem, digamos assim, né, hoje na linguagem, né, um arquivo compactado, descompactar esse arquivo para que ela possa abrir possibilidades para nós. De que forma, no final das contas? Na forma de que nós tentamos hoje fazer as coisas. Todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que está procurando o Centro Espírita, está querendo alguma coisa, uma melhoria de vida. E muitos de nós não conseguimos essa melhoria. E o que são as virtudes? São as ferramentas que nós vamos utilizar para nos melhorar como espíritos, como pessoas, e essa melhoria trazer para nós as consequências boas, que é a felicidade, o contentamento, a alegria, assim por diante. Então as virtudes são essas ferramentas que nós precisamos estudar. Nós devemos compreender cada uma delas e ir aí aplicando cada uma delas em nosso dia a dia. Nos estudos, né? Você tem a virtude da prudência, a virtude da ordem nos estudos, como organizar os seus estudos, como ter a disciplina, a fortaleza, né? Que está ligado ali à justiça, à temperança. Todas essas virtudes podem ser direcionadas para qualquer área da nossa vida.
E a gente vê que quando nós formos agir de forma virtuosa, nós conseguiremos coisas que a gente nem imagina. Excelência. Ninguém vai abrir um negócio dizendo assim, rapaz, vamos abrir um negócio de quê? Vamos vender água. Agora vamos vender água de meia boca. A gente atende o cliente de qualquer jeito. Ninguém começa um negócio assim. Vamos fazer o quê? Vamos vender celular. Agora a gente vende celularzinho quebrado. A gente faz qualquer serviço. Ninguém começa uma empresa assim. Todo mundo pensa, rapaz, eu quero que minha empresa seja uma empresa excelente. Que tenha um alto padrão de satisfação com os clientes. Na nossa vida da mesma forma. E o que a gente usa? Quais são as boas práticas? São as virtudes. Eu tenho que usar as virtudes como ferramentas para impulsionar o meu progresso rumo ao bem, à caridade. Há 3 coisas, na verdade. São as 3 principais coisas da nossa vida. A verdade, a beleza e a bondade. Verdade, o bem e o belo. São as 3 coisas que devem nortear a nossa busca espiritual, a nossa busca de tudo que a gente faz. As excelências são essas 3 coisas. Beleza? Então, meus irmãos, nós chegamos aí aos 40 minutos, né, que Dom falou aí. Eu acho que até já passou um pouquinho. Então, vamos... eu agradeço a todos, agradeço ao pessoal do GECA pela oportunidade de participar desse estudo. E gostaria de desejar a todos aí um bom final de semana. Que Deus nos ilumine e que nós possamos, numa outra oportunidade, estarmos aqui para poder estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e ter o Espiritismo como uma luz que ilumina o nosso caminhar para a direção de Deus. Ok? Então, fiquem todos com Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos. Até mais. Um abraço.